Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto de hoje estou oferecendo em ação de graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, mesmo apesar de nós. E eu vou fazer uma leitura de Gálatas 3, de 6 a 13, se você quiser apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Te agradeço de um modo muito especial pela recuperação da nossa irmã Mara, pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão conosco, semana após semana. Te rendo graças pela presença de Tião, Marineusa e Tom, que me trouxeram tanta alegria na tarde de hoje. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, a vida de todos aqueles que estão conosco, que têm estado fielmente conosco semana após semana. Que a graça os assista em tudo e que o Senhor faça que essa palavra desça das nossas mentes aos nossos corações, trazendo vivificação para cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que o castigo que nos trouxe a paz com Deus, estava sobre Cristo. E pelas pisaduras de Cristo já fomos sarados. E que nós não venhamos a perder de vista essa verdade eterna em nenhum momento. E quando eu trago essa palavra, eu não trago para dizer a você: olha, você agora que tem Jesus no coração, você vai ser rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, você tem o maior de todos os bens, que é o bem eterno, que se chama Jesus, o Cristo de Deus. Se for propósito de Deus que você tenha bens desse mundo, para que seja investido na obra dele, ele vai fazer. Mas creia de todo o seu coração que a grande e maior riqueza nós já possuímos. Repito: Jesus, amém, o Cristo de Deus. O desejo do nosso coração é reavivar na memória de vocês o ensino de que o Senhor Jesus já levou sobre ele as nossas maldições. Eu acho muito interessante quando eu vejo em determinados lugares, determinados líderes quebrando maldições de crentes professos. Essa maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Do contrário, o sacrifício de Jesus ali não tinha servido de nada. O texto lido é dos mais ricos da epístola, pois traz à memória dos Gálatas a obra completa de Cristo na cruz do Calvário.
O Senhor, Ele sofreu os rigores da lei, recebendo a sua penalidade, para que não precisássemos experimentá-la. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nos tornássemos benditos de papai. Amém. E a gente não pode perder isso de vista em nenhum momento. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Cristo. E eu repito, por suas pisaduras já fomos sarados. E essa cura se deu do ponto de vista espiritual. Há muitos cristãos enfermos, há muitos cristãos passando por doenças graves, mas muitas vezes, nesses casos, o Senhor quer que aquela pessoa testemunhe no momento do estreito. Testemunhar quando tudo está bem, quando a conta bancária está recheada, quando está tudo na mais perfeita ordem, é facílimo. Os gentios fazem isso com muita facilidade. Mas você testemunhar quando o estreito se torna tão estreito que para você seguir você tem que andar de lado. E aí eu me lembro de uma frase da minha mãe, que ela dizia assim: eu quero ver o bom é no ruim. O bom do bom é fácil demais. Os irmãos daquelas igrejas, por causa da ação nefasta dos judaizantes, haviam esquecido dessa verdade central do Evangelho. E outra vez se deixavam atemorizar pelas exigências da lei, há muito cumpridas em Cristo. Olhar para o Cristo, crer no Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal é a maior e mais significativa e estratégica experiência que um ser humano pode vivenciar. E eu não estou falando de igrejismo aqui. Eu estou falando de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Amém. E nós não podemos, repito, perder isso de vista em nenhum momento. Aleluia. E aqueles que têm compreendido essa verdade eterna, correm para a presença do Senhor. E não precisa nem fazer apelo. Essa pessoa entende, compreende, discerne e diz: eu quero esse Cristo para a minha vida. Aleluia. E como eu disse no início, não se trata aqui de algo exterior, de uma religiosidade de aparência, mas algo que acontece na profundidade do coração do homem, alcançado pela obra salvífica da cruz do Calvário, vivificando o seu espírito morto em delitos e pecados. Só aqui, a partir dessa morte e vivificação, temos oportunidade de zerar a nossa história. Uma das conversões mais improváveis que vocês possam e não possam imaginar foi a minha. Eu fui criada para ter horror aos crentes. Eu fui programada para isso. Mas no dia que o Senhor se revelou a mim, através da sua palavra, nunca mais eu fui a mesma. E o Senhor entrou para mudar a minha história. Já contei a história dos meus pais 200 mil vezes. Vocês já estão cansados de saber, mas tem gente que não sabe. O casamento de meus pais foi uma grande vingança da minha mãe, porque eles estavam noivos há 15 dias do casamento. Pronto, convite distribuído, vestido comprado, tudo. E meu pai chega, acaba o casamento porque tinha casado com outra pessoa. Foi obrigado a casar com outra pessoa. Mamãe não morreu porque não tinha quem chorasse. Foi uma coisa assim, tremenda aquilo ali. Caiu como uma bomba no meio da família e virou até ditado popular. Quando uma coisa começava e não acabava, dizia: olha, antes de começar, terminou feito o casamento de Vani. Minha mãe se chamava Ivanilda, mas todo mundo chamava Vani. E meu
meus tios e tias, é todo mundo muito gozador. E ninguém aliviava nada. 6 meses de casados, ele é traído pela mulher, pela esposa. E volta para a mamãe. Aí a vingança será maligna, como diz o comediante. Ela aceita, ele tinha casado no civil. Aí fizeram um casamento arranjado em São Bento do Una, na igreja católica, porque o padre, lógico, não sabia que ele era casado. E a partir dali começou o desmantelo. Só a misericórdia de Jesus. Eu sou a filha mais velha de 6 irmãos. Uma morreu logo pequenininha. De mim para o meu irmão mais próximo são 4 anos. E ela dizia que eu parecia muito com meu pai. Então não fazer como diz Jesus, perdoa eu do que eu vou dizer agora. Não lascou não, mas deu um trinco. Porque sobrou para mim legal. Tudo era motivo de queixa, de reclamação, de cacetada de todo tamanho. E um dia, aí eu vou dar uma prega bem grande na história agora, que eu não gosto de conversa comprida. Um dia o Senhor foi lá e me tirou daquele fosso de perdição. Fui nascida e criada vendo mamãe fazendo uma ponte do catolicismo para o espiritismo. Aquelas práticas se misturavam. Então as minhas referências lá atrás de espiritualidade estavam nesses 2 guetos. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai tirar você do fosso mais profundo e vai fazer com que você seja restabelecida em honra para a glória do Senhor. Tive a graça de lá na frente, aí vou dar outra prega bem grande, de falar com a minha mãe sobre o Cristo, de falar com meu pai, deles terem entregue a vida deles a Jesus. Partiram com Jesus. E fiz com que ela... eu fui levada pelo Senhor a que ela liberasse perdão sobre meu pai. Porque muitas vezes a nossa vida está travada em determinadas áreas, porque tem faltado perdão para aquelas figuras mais próximas de nós. Quanto mais estreito é o relacionamento, quanto maior é a ofensa recebida, e quanto maior é a necessidade que haja perdão. E perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma ordem de Deus que precisa ser obedecida, e muitos cristãos dentro das comunidades estão com as vidas travadas em determinadas áreas, porque tem faltado a inclinação para perdoar, para liberar perdão. E esse perdoar é um crescendo. Todos os dias em oração, Senhor, eu me levanto na autoridade de Jesus para ministrar perdão sobre a vida dessa pessoa e abençoar essa vida em nome de Jesus Cristo, até que a memória da dor ela seja apagada. A dor não vai ser apagada, mas o peso trazido pela ofensa, ele sai de cena, e a glória de Deus desce abundantemente sobre aquela vida. E cada vez que nós vemos as pessoas fazerem tolas orações, quebrando as maldições dos que são de Cristo, estamos anulando a graça e desdenhando do sacrifício vicário substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Éramos malditos porque em Adão nos tornamos filhos da ira. O único meio de anular tal maldição é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e nascer outra vez da água
e do Espírito. O castigo que nos traz a paz, repito, estava sobre ele, pelas suas pisaduras já fomos sarados. Isto não significa que não teremos mais enfermidades físicas, repito, mas fomos sarados da lepra, da cegueira e de todos os aleijões espirituais que nos impediam de viver em plenitude. E ainda recebemos um carimbo do céu. Sabe o que é que está escrito nesse carimbo? Está consumado. Ou seja, a obra está completa. Nada a acrescentar. Mas precisamos crer e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. E essa confissão, quando é feita com integridade de coração, nos fará andar em novidade de vida. E eu queria deixar hoje essa palavra, é dia de ceia, e eu queria deixar essa palavra como meditação. Saiam daqui, leiam de novo o texto, peçam ao Espírito de Deus que os visite nessa área específica. O que é que eu preciso perdoar? Quem eu preciso abençoar em oração? E deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração. O próprio Senhor pregou as boas novas para Abraão, tirando-o da idolatria e transformando-o no pai da fé. E todos os que creem no Cristo são abençoados como o crente Abraão. Já não somos mais malditos, repito, mas benditos de papai. Amém. Que o Senhor nos faça enxergar essa verdade eterna e imutável. E eu quero chamar a atenção para alguns pontos do texto que nos garante uma vida debaixo da bênção do Senhor. Primeiro ponto: o próprio Senhor toma a iniciativa e prenuncia o Evangelho a Abraão. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Segundo lugar, o pacto da fé diz que o justo viverá pela fé, não pelas obras da lei, não pela fé, mas a fé no Cristo. Quem poderia pôr em prática as palavras da lei? Quem? O único que a cumpriu cabalmente foi o Cristo, e Ele o fez substitutivamente em nosso lugar. Tomara que eu tenha dito a palavra certa. Substitutivamente. Não tem uma palavrinha melhor para eu procurar não, mas enfim. Ele fez isso por nós. De modo que Ele nos substituiu quando Ele estava na cruz do Calvário. Aquela cruz era nossa, era minha, era sua, mas Ele foi para lá morrer em nosso lugar. Eu sei que tem aqui pais, mães, irmãos, de pessoas que estão completamente distantes do Evangelho. E eu quero dizer a você: não perca a fé. Creia naquilo que Deus fará. Nem que seja no leito de enfermidade, nem que seja no leito de morte, mas o Senhor trará de volta para a glória de Deus. Em terceiro lugar, Cristo mesmo, inocente, a si mesmo se deu para sofrer a penalidade e os rigores da lei em nosso lugar. Jesus se fez maldito em nosso lugar, para que nos tornássemos benditos. Somos descendentes de Abraão, não na carne, mas espiritualmente pela fé. A fé que professamos no Cristo. Qualquer outra percepção nossa anula o que a graça realizou e desdenha da obra salvífica do Cristo. O profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 e 20, ele diz o seguinte: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, a obra de Cristo está absolutamente completada. Já está consumado.
Descansa no Senhor. Apresenta diante de Deus as suas demandas, já dizendo amém para aquilo que Ele fará e como Ele fará. Só Ele sabe o jeito, o modo de agir em corações endurecidos. Tem corações que não são simplesmente endurecidos, eles estão mumificados. Mas o Senhor, uma das infinitas especialidades de Deus é quebrar corações, transformar corações de pedra em corações de carne. Creiamos nisso e não nos deixemos enredar por quaisquer outro ensino que roube a centralidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. E que o Espírito da Graça aplique esta porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.